Química, as forças espirituais e o campo da química, fonte de origem dos elementos, movimentos brownianos, base da expressão orgânica, progresso da individuação química, química biológica e industrial, radioatividade, fonte de energia, nada se cria, nada se perde, diversidade das expressões orgânicas, atmosfera do mundo, a morte térmica do planeta. Serão os temas abordados no campo da química, nesse tópico do primeiro capítulo. Química. No campo da química, as forças do plano espiritual auxiliam o homem terrestre. Os prepostos de Jesus espalham-se por todos os setores de trabalho humano e, em todos os tempos, cooperam com o homem no seu esforço de aperfeiçoamento. Então, em todos os campos de trabalho, tem aqueles espíritos que trabalham em nome de Jesus para ajudar os seres humanos a se melhorarem e a se aperfeiçoarem, em todos os campos. Não tem um deles que não tenha alguém ajudando, alguém trabalhando para o progresso de todos nós. Aliás, os estudiosos e os cientistas do planeta não criaram os fenômenos químicos, que sempre existiram desde a aurora dos tempos, afirmando uma inteligência superior. E aí, esse ponto é muito importante. Temos que compreendê-lo bem. Então, os estudiosos vão vendo que estudam os fenômenos químicos, vão fazendo todo o estudo, mas entendem que eles já existiram e sempre existiram de todos os tempos, demonstrando uma inteligência superior que criou todos esses fenômenos, que orientou, organizou todos os fenômenos. Porque tudo acontece automaticamente. Tudo bem. Um relógio, como esse aqui, vai funcionar automaticamente, depois que nós o fizermos, e estabelecer o programa básico que vai fazer ele rodar, que vai fazer ele funcionar. Qualquer interferência no programa, ele deixa de funcionar como deveria funcionar. E ele tem uma bateria. Para os seres vivos, a bateria é a essência divina, que faz com que o programa divino funcione. Se você tirar a bateria, a essência divina, aquela substância morre. Os homens, em verdade, aprenderam a química com a natureza, copiaram as suas associações, desenvolvendo a sua esfera de estudos e inventaram uma nomenclatura reduzindo os valores químicos, sem lhes atender à origem divina. Então, os processos químicos têm uma energia que os faz acontecer. Você pode colocar dentro de um lugar fechado, por exemplo, um grande pote. Imagine um galão de 20 litros. Você enche ele de oxigênio com hidrogênio, lacra, vai ficar ali 1000 anos e não vai virar água. Mas se você colocar um pouquinho de nitrato de prata, ele vira água. E aí vai vindo então para nós o entendimento, a compreensão superior de que tudo tem que ter um parâmetro, um padrão, para que a gente possa então ir caminhando dentro dos processos de entendimento de cada situação, de cada fato, de cada condição, para vermos que tem uma energia sublime que tem ali. Tem um conjunto de interações, aí você fala assim, mas tinha o oxigênio, tinha o hidrogênio, quando colocou o nitrato de prata, virou água. Então, são substâncias químicas, mas essa afinidade entre o hidrogênio e o oxigênio existe. Eles só se ligam se tiver o nitrato de prata. Quem criou a lei? Tem uma lei. E que tipo de energia emana do nitrato de prata para que o hidrogênio e o oxigênio virem água? Então, nós temos que começar a ver que tudo tem uma transcendência. Tem a parte física e tem a parte transcendente, mas aí se você for químico, eu falo assim, meu Deus, eu tenho que aprender mais isso? Por enquanto ainda não lhe é exigido, mas um dia chegará que você terá que compreender. Ou futuras gerações terão que compreender esse lado mais transcendente das origens das matérias, das origens materiais. Tudo tem a sua contraparte energética, vibracional, quântica, a energia que une aqueles átomos. Número 4. Os estudos da química avaliam-se em cerca de 1/4 as substâncias da Terra, que podem ser reduzidas aproximadamente como originárias de 90 elementos, mais precisamente 92 elementos. Quando os estudos dessa ciência
forem ampliados, poderão reduzir-se ainda mais as fontes de origem? Então, nós temos atualmente cerca de 92 elementos químicos e todas as formas materiais que nós temos aqui têm estes elementos. Inclusive, na construção do nosso corpo, vai ter vários desses elementos. Não vamos dizer todos, mas vai ter quase todos os elementos químicos que tem na Terra, vai ter na construção do nosso organismo. A química necessita apresentar essa divisão de elementos para a catalogação dos valores educativos, com vistas às investigações de natureza científica no mundo. Contudo, se na sua base estão os átomos, na mais vasta expressão da divindade, mesmo assim, tenderá sempre para a unidade substancial, em remontando com as verdades espirituais às suas fontes de origem. Aí, o átomo era a menor parte. Depois vimos que o átomo era composto de núcleo, prótons e nêutrons, e mais os elétrons nas camadas em torno do núcleo. E agora já foram se descobrindo tantas outras propriedades do átomo, tantas outras subpartículas, neutrinos, pósitrons, quarks, e que o elétron pode virar energia em determinada condição, ou depois ele volta a virar matéria novamente. É muita transformação que acontece e nossos olhos, graças a Deus, por enquanto, não podem ver. Só podemos ver no microscópio. Então, tudo tem vida. Tudo tem uma essência energética que vai criando e vai moldando para que as coisas possam existir. Qualquer interferência energética naquele composto muda-se a estrutura e o princípio da forma da energia nuclear. Aliás, em se tratando das individualizações químicas, já conheceis que o hidrogênio, no quadro dos conhecimentos terrestres, é o elemento mais simples de todos. E aqui, quando ele fala aqui, tem que voltar aqui um pouquinho, né, gente? Então, nós temos os átomos na mais vasta expressão da diversidade, a unidade substancial das verdades espirituais. Então, vai caminhando, dentro do processo de busca da essência, aí vai chegar nas verdades espirituais, porque, no fundo, no final de tudo, tem um fulcro de energia que começa a impulsionar tudo aquilo para acontecer. Sublime demais, né? Então, a gente já veio aqui até a metade do parágrafo. Vamos ler tudo de novo, né? Aliás, em se tratando das individualizações químicas, já conheceis que o hidrogênio, no quadro dos conhecimentos terrestres, é importante lembrar, frisar bem isso aqui, é o elemento mais simples de todos. Seu átomo é a forma primordial da matéria planetária, porque composto de um só elétron, de onde partem as demais individuações no mecanismo evolutivo da matéria, em suas expressões rudimentares. Então, dentro do que nós conhecemos na Terra, o hidrogênio é a substância mais simples, um próton e um elétron. A partir dessa unidade de força, todas as outras substâncias químicas vão se formando. Mas em outros planetas já existem outras subpartículas conhecidas que nós não conhecemos. Então, tudo tem a sua razão de ser, tudo tem o seu movimento, tudo tem a sua ação para nós podermos conhecer. Em um planeta que fique sob a regência de uma anã vermelha, de uma estrela vermelha, anã vermelha, uma mesma estrela grande vermelha, ela vai ter suas constituições diferentes devido à grande intensidade das irradiações. Número 5. Nos chamados movimentos brownianos e nas afinidades moleculares poderemos observar manifestações de espiritualidade? Nos chamados movimentos brownianos, bem como nas atrações moleculares, ainda não poderemos ver propriamente manifestação de espiritualidade, como princípio de inteligência, mas fenômenos rudimentares da vida em suas demonstrações de energia potencial. Na evolução da matéria, a caminho dos princípios anímicos, sob a bênção de luz da natureza divina. Esses movimentos brownianos são movimentos aleatórios que acontecem no interior das células.
só visto em microscópio. Então, nesses movimentos, nós vamos ter várias ações, várias atitudes, vários fenômenos ali acontecendo, rudimentares, controlado por uma energia que ainda está no processo de evolução da matéria, mas ela é uma energia. E essa energia está a caminho dos princípios anímicos. E a bênção da natureza divina está interferindo naqueles processos celulares. Aí tem aquelas pessoas mais à frente que falam assim, as matérias químicas então vão acabar um dia. Calma, nada se acaba, tudo se transforma. Nada se perde, nada se ganha. Tudo vai passar por transformações, até nosso conhecimento. Há 100 anos atrás, o Brasil tinha muito menos da metade da população que tem hoje. Cidades que hoje existem, naquela época, era uma casa, uma fazenda com os colonos ali em volta, ou uma vendinha no meio do nada. E hoje, essas vendinhas no meio do nada se tornaram grandes cidades. Ou seja, tudo vai se transformando, tudo vai aglomerando, inclusive nossos conhecimentos. Número 6. Houve uma unidade material para a formação das várias expressões orgânicas existentes na Terra? Começaram de onde? Todo mundo quer saber. Assim como o químico humano encontra no hidrogênio a fórmula mais simples para estabelecer a rota de suas comparações substanciais, os espíritos que cooperaram com Cristo nos primórdios da organização planetária encontraram no protoplasma o ponto de início para a sua atividade realizadora, tornando-o como base essencial de todas as células vivas do organismo terrestre. E esse protoplasma, então, foi plasmado por mentes potentíssimas e elas se acomodam em torno da Terra para, a partir dali, dar origem às matérias orgânicas. E o cientista de onde veio a vida orgânica para a Terra? Da mente da espiritualidade superior. Nos inícios do estudo do A Caminhos da Luz, e também no livro, que nós não temos o estudo dele, mas existe o livro, se você quiser ler, Evolução em Dois Mundos. Então são dois livros que se complementam, que vão trazer dados importantes sobre isso aqui, e também os Exilados da Capela, que vai falar sobre os primórdios da Terra. Mas A Caminhos da Luz e Evolução em Dois Mundos são dois livros essenciais para estudar o início da vida na Terra. Então, o protoplasma foi a origem da vida orgânica, mentalizado e plasmado por espíritos superiores. E o hidrogênio é a substância mais simples que os químicos estudam. E, na área biológica, o que vai ser mais simples para a formação dos elementos químicos orgânicos, o protoplasma. 7. Existe uma lei de progresso para a individualização química? Na conceituação dos valores espirituais, a lei é de evolução para todos os seres e coisas do universo. Essa forma do Emmanuel começar uma resposta é maravilhosa. Então, quando você vai conceituar valores espirituais, a lei é de evolução, tudo está evoluindo. Todos os seres e todas as coisas que existem no universo estão dentro de um grande pulsar de crescimento e transformação. As individualizações químicas possuem igualmente as suas rotas para a obtenção das primeiras expressões anímicas. Então, a partir do momento que tem uma individualização química dentro de qualquer segmento da existência material, essas individualizações vão fazendo uma rota abençoada para chegar às primeiras expressões anímicas. Então, para um átomo de ferro integrar o corpo de um ser vivo, é um processo de evolução superior àquele do átomo de ferro que está na natureza, que está lá na Terra. Vamos transcendendo o raciocínio, tá, gente? As individualizações químicas possuem igualmente a sua rota para a obtenção das primeiras expressões anímicas. Sendo justo observarmos que, no círculo industrial, a individualização
é trabalhada pelos processos mais grosseiros, até que possa ser aproveitada pelo agente invisível da química biológica, onde entra em novo ciclo vital na ascensão para o seu destino. Olha que interessante. A partir de um determinado momento, essas expressões químicas que vão adquirindo características anímicas, vão integrando corpos vivos, elas também vão aprimorando-se, vão crescendo, vão adquirindo um processo vital diferenciado. Portanto, as individualizações químicas têm a sua rota de evolução, têm o seu caminho de expressão. Mesmo que elas estão sendo trabalhadas lá no processo mais grosseiros, elas vão estar sendo aproveitadas por agente invisível da química biológica, onde entra num ciclo vital na ascensão do seu destino. Conforme eu disse, se o átomo de ferro está lá na natureza, ele está dentro de um processo. Quando ele entra num organismo vivo, ele passa a ter uma ascensão no seu progresso evolutivo. Então, o progresso vai sendo de várias formas. E Rochester nos diz que o mercúrio é o mais evoluído dos metais, que ele tem a sensibilidade ao clima. Ele contrai e expande de acordo com a temperatura, certo? E no reino das plantas, temos a dormideira e as plantas carnívoras já num patamar superior de evolução em relação às demais plantas. 8. Qual a diferença observada pelos espíritos entre a química biológica e a industrial? Aí tem o princípio energético sublime. Conforme dissemos, está aqui entre colchete com letra diferente. Não sei se vai dar para vocês lerem aí, porque não sei se a cor vai sair bem na câmera, mas que está entre colchete ali, princípio energético sublime. É um termo que eu criei aqui, porque o que nós falamos aqui atrás, que quando esse processo químico vai buscando a sua ascensão, e quando as partículas entram na química biológica, ela tem um impulso no seu caminho ascensional, aqui a gente vai vendo que as interações químicas têm um princípio energético sublime. Esse princípio energético sublime é aquele que está mantendo a coesão do átomo mineral, das moléculas minerais, para passar por toda a sua transformação ao longo de milênios e cumprir o seu processo evolutivo dentro do universo. Na primeira, ou seja, na química biológica, preponderam os ascendentes espirituais em todas as organizações, ao passo que na segunda, todos os fatores podem ser de atração propriamente material. Olha que interessante. Para formar uma célula de um organismo vivo, seja de um homem ou de uma planta, já tem uma ascendência naqueles componentes químicos diferente dos demais componentes químicos que existem na terra, na pedra, na árvore. Então, vai existir uma sublimação dentro dessa espiral de movimentos constantes para a caminhada evolutiva. Porque nós vamos passando de ciclo em ciclo dentro de uma espiral, subindo gradativamente nessa escala evolutiva para o nosso aperfeiçoamento. Lógico, tudo marcado por bilhões e bilhões de anos, para se chegar a um processo de individualização. Nisso reside a grande diferença. É que, na intimidade da célula orgânica, o fenômeno da vida submete-se a um agente divino, em sua natureza profunda. E, nos compostos industriais, as combinações químicas podem obedecer a um agente humano. Nós queremos produzir aquela substância. Por isso, muitos remédios químicos usados na agricultura hoje são muito contestados. O próprio uso de remédios químicos para tratamento da saúde humana também é contestado por uma grande parte da população que já entende essa transcendência da vida. E aquilo que está dentro dos compostos da natureza, se nós soubermos usar para transformar matérias, ele vai ser usado com propriedade e com sucesso. Se nós não soubermos usar, deixa de ter essa qualidade essencial de sublimação, de aperfeiçoamento e de melhoria. Por isso, todos nós vamos passando por caminhos, por situações, dentro do nosso processo de autoaperfeiçoamento, nosso processo de autoburilamento, para crescermos na nossa ascensão para as realizações superiores. 9.
A radioatividade opera a destruição ou a evolução da matéria? A tão controvertida radioatividade. Lembre-se, não foram os homens que criaram a radioatividade. Ela já existe na natureza. As chamadas terras raras, todas têm propriedades radioativas. Terras raras na classificação periódica é aquela barrinha que vem lá embaixo de 2 linhas. É Praseodímios e o outro eu esqueci o nome. São 2 nomes que tem específico ali que eu não estou lembrado agora no momento. Então, e a radioatividade? Destrói ou ajuda a evoluir? Lembrando que ela está sempre presente na natureza. A manipulação dos homens, olha aqui. Quando ele coloca aqui que na química industrial tem combinações que podem obedecer a um agente humano, a uma vontade humana, então nós vamos ver aqui na radiação que a radioatividade letal, perigosa, de grande poder de destruição, é quando se manipula e enriquece os átomos de urânio ou plutônio. Urânio e plutônio sendo 2 elementos químicos, 2 terras raras. Através da radioatividade, verifica-se a evolução da matéria. É nesse contínuo desgastes que se observam os processos de transformação das individualidades químicas convertidas em energia, movimento, eletricidade, luz, na ascensão das novas modalidades evolutivas, em obediência às leis que regem o universo. Então nós temos aqui, na radioatividade, ela provocando esse desgaste constante, porque todo material radioativo ele vai perdendo radioatividade, vai perdendo energia, vai diminuindo a sua emissão de elétrons com o passar do tempo, e ele vai se transformando. Então, o urânio deixado na natureza livremente, um dia ele vira chumbo. E através dos processos químicos de interferência nuclear muito sofisticados, muito caros, o chumbo vai se transformar em urânio também. Só que isso é muito caro, é preferível pegar o urânio e enriquecê-lo. Esse processo, que a gente chama de radioatividade, ele vai ter várias ações, várias possibilidades, várias utilidades para a nossa vida diária. Um raio-x usa radioatividade para produzir energia elétrica, para produzir luz, nas chamadas usinas termonucleares, que quando a energia, a temperatura elevadíssima que se chega dentro daqueles recipientes apropriados para produzir um fluxo de água fervendo, para produzir o vapor, para fazer gerar as turbinas elétricas ou termoelétricas, então ali ela está sendo sempre utilizada. Mas a radiação, ela vai criando modalidades evolutivas para todos, obedecendo leis que regem o universo. Não nos compete interferir nesse processo. Então, temos que entender que a radioatividade tem sua função, tem sua utilidade no processo de evolução, tem sua utilidade no processo de transformação. Número 10. Onde a fonte de energia para a matéria? De vez que a radioatividade opera incessantemente trabalhando as suas forças. O Sol é essa fonte vital para todos os núcleos da vida planetária. Todos os seres, como todos os centros em que se processam as forças embrionárias da vida, recebem a renovação constante de suas energias através da chuva incessante dos átomos, que a sede do sistema envia à sua família de mundos equilibrados na sua atração dentro do infinito. Então, o Sol está sempre irradiando. Essa energia que vem, o Emmanuel fala que são chuvas de átomos, transcendentes no caso, né, para alimentar a vida planetária. Portanto, tem que falar, tome sol, é importante tomar sol, o sol é vida, o sol é alimento. Então, o sol é a fonte de vida a fonte de energia para a vida. 11. Como deveremos compreender a assertiva dos químicos? Nada se cria, nada se perde. Em verdade, o espírito humano não cria a vida, atributo de Deus, fonte da criação infinita e incessante. Contudo,
Se o homem não pode criar o fluido da vida, nada se perde na obra de Deus em torno dele, porque todas as substâncias se transformam na evolução para mais alto. Então, tudo que nós vemos aqui na Terra, tudo que nós podemos palpar, está passando pelo processo de evolução. Deus criou a fonte da vida. E o homem ajuda nesse poder de transformar. Com todos os seus mecanismos de utilização das matérias-primas existentes na Terra, tudo isso faz parte de um processo evolutivo constante para que nos impulsione para as realizações superiores do amanhã. Todos os processos estão evoluindo. Tudo está evoluindo. 12. Em face da exatidão com que se efetuam as combinações naturais da química orgânica, como entender as diversas expressões da natureza em seus primórdios? As expressões diversas da natureza terrestre, em suas primitivas agregações moleculares, obedeceram ao pensamento divino dos prepostos de Jesus quando nas manifestações iniciais da vida sobre a costa do orbe. Para alguém muito materialista, essa resposta aqui pode parecer meio até mesmo insana. Mas a vida surgiu a partir de manipulações energéticas de espíritos que trabalhavam em nome de Jesus, manipulando e magnetizando a matéria para que ela adquirisse certas expressões e pudesse, assim, caminhar no sentido ascendente da evolução. Todos vão caminhar para o sentido de crescimento, todos vão caminhar para o sentido do amor, da paz e da luz. Remontando a essas origens profundas, podeis observar, então, o esforço dos espíritos sábios no plano invisível, na manipulação dos valores da química biológica, nos primórdios da vida planetária, estabelecendo a caracterização definitiva dos processos da natureza na fixação das espécies. Quando você cria, por exemplo, um relógio como esse aqui, que é bem simples, muito simples, então você está criando uma máquina. Para que ele funcione como relógio e tenha lá suas funções, todos os circuitos que estão aqui dentro, que é no tamanho de um botão, ele vai ter que marcar hora, data, vai ter que fazer a cronometragem do tempo, marcar dia, mês e ano. Então, nós estabelecemos o programa. Depois disso, a gente vai usar até que acabe a bateria. Nos seres vivos, a bateria é o espírito. Tira o espírito, aquele ser vivo começa a entrar em estado de decomposição. Como já entendemos que os átomos passam pelo processo evolutivo sempre que tem um contato com algum componente mais evoluído, eles já saem daquele processo com um grauzinho a mais no seu processo de evolução. Então, e os sábios espíritos que trabalharam na modelagem das primeiras vidas, tais quais são hoje, e com as suas devidas transformações ao longo do tempo, foram impulsionando esse progresso, impulsionando esse aprimoramento. Prevendo todo o mecanismo da evolução no futuro e entregando o seu trabalho às leis da seleção natural que, sob a égide de Jesus, prosseguiram no aperfeiçoamento da obra terrestre através dos tempos. Aí nós vamos ver que tudo passou pela seleção natural. A girafa, para que ter aquele pescoço gigante, teve um ciclo. Então, cada girafa que tentava pegar as folhas mais altas, esticando o pescoço, imprimia em si a necessidade de ter um pescoço maior, morria. Ao reencarnar de novo como girafa, ela já botava o pescoço alguns milímetros maiores, até chegar naquele tamanho para ela alcançar as folhas onde tinha que alcançar. É um processo de seleção natural, um processo de impulsionar da vida. Mas os animais reencarnam? Claro! Tudo é um processo evolutivo. Vocês estão entendendo aqui? Os átomos têm seu processo de evolução marcado também. Enquanto eles estão compondo apenas material químico, eles têm uma linha de evolução. Quando eles passam para compor material orgânico, eles entram em outra linha de evolução. E se eles passam por pessoas muito espiritualizadas, pelo organismo de pessoas muito espiritualizadas, eles recebem o input maior de ascensão espiritual. Lógico, é a lei da vida, é a lei do progresso.
A lei do merecimento, a lei da necessidade evolutiva. 13. As forças espirituais organizaram igualmente a atmosfera do mundo? De novo, a Caminhos da Luz, Evolução em Dois Mundos e esse lado da capela vão dar uma base para esse entendimento. Isso é indubitável. A inteligência com que foram dispostos os elementos do cenário para o desenvolvimento da vida no planeta, vô-lo comprova. Então, quando a gente vai ver toda essa perfeição, todas essas plantas que têm características das mais variadas, a gente olha para as flores, tem flor que é simplesmente uma flor de uma cor só, mas tem flor que é toda colorida, com várias cores diferentes. Uma flor não é igual a outra. Tem várias flores diferentes. Tem aquelas flores toda pintadinha. Tem a joaninha que é vermelha simplesmente, tem aquela joaninha toda coloridinha que a criança fica louca, vai pegar aquilo lá, toma uma ferrada no dedo, sai lá chorando porque tá doendo e dói muito quando toma uma ferradinha daquela joaninha. Mas a criança vê, é bonito, pega. Mas ela tem o instinto de defesa. E quando a gente olha para joaninha, toda colorida, toda pintadinha lá, aquele animal lindo, quem pintou? Quem faz toda aquela descendência nascer daquelas formas? Aqueles pássaros que têm cores maravilhosas, várias cores, tem alguns que têm muitas cores. Como que pintar aquelas peninhas, né? Para nascer uma amarela, outra azul, outra verde, outra avermelhada. Outra tem um tom amarelo mais claro, outra tem um tom amarelo mais escuro, dentro da mesma ave. Só tem alguma coisa muito sublime por trás disso. Primeiramente, Deus. E segundo, aqueles que trabalham em seu nome para impulsionar o processo de evolução, levando aquelas espécies rudimentares lá da pré-história, lá daqueles períodos, daquelas eras bem primitivas, a passar por um conjunto de aperfeiçoamento para ser essas coisas tão maravilhosas que nos encantam. E tem gente que tem coragem de destruir. A algumas dezenas de quilômetros foram colocados os revestimentos do ozônio, destinados a filtrar os raios solares, dosando-lhes a natureza para a proteção da vida. Então, os raios solares têm lá suas características que podem nos ferir gravemente até eliminar nossa vida. Mas os prepostos do Cristo, aqueles trabalhadores engenheiros e arquitetos siderais, colocaram a camada de ozônio na distância necessária para o filtro, para a filtragem dos raios solares que chegam até nós. Para, assim, manter a vida. E assim sucessivamente. Em todos os aspectos tem lá um ponto que faz o processo de transformação para a evolução. Da atmosfera, recebe a maior porcentagem de nutrição para o entretenimento das células. Muito do que nos alimentamos é da atmosfera ao nosso redor. A vida na roça é tão boa, é tão bom a gente ter um cantinho na roça para a gente ficar lá descansando, porque lá nós temos uma atmosfera menos viciada, menos intoxicada, para a gente poder absorver os bons ideais, os bons sentimentos. E assim a gente vai passando pelo processo de transformação, de melhoria, de aperfeiçoamento, de crescimento para conosco. E como o nosso escopo não é o de citações eruditas, nem de redizer os preceitos científicos do mundo, lembremos que um homem, na manutenção da sua vida orgânica, necessita regular quantidade de oxigênio. Emmanuel não vai trazer para nós uma reescrever e nem fazer uma escrita muito erudita dos princípios da vida. É em função nós encarnados, irmos trabalhando, e certamente vai vir alguém para dar um input no entendimento da formação dessas células. Então, o homem vai precisar de uma quantidade regular de oxigênio, 15 gramas de azoto alimentar e 500 gramas de carbono alimentar para manter a vida. Azoto é nitrogênio. O oxigênio é uma dádiva de Deus para todas as criaturas. Quanto ao azoto e ao carbono, é pela obtenção que o homem luta afanosamente na terra, recordando-nos a exortação dos textos sagrados ao espírito que faliu. Comerás o pão com o sol do teu rosto. Dá para entender aqui que em planetas superiores
você não precisa de comer a comida conforme a gente come aqui. Você abstém pela respiração, por tomar sol, por caminhar ao ar livre. A gente não vai precisar de comer desesperadamente. Vamos simplesmente precisar de ter uma alimentação compatível com a nossa necessidade espiritual naquele planeta superior. Em planetas inferiores à Terra, as pessoas vão ter uma necessidade de se alimentar muito maior. E aqui na Terra nós temos as mais variadas qualificações dentro do espectro evolutivo em termos de alimentação, de como se alimentar. O problema básico da nutrição, nessa conta de química, é uma reafirmação da generosidade paterna do Criador e do estado expiatório em que se encontram as almas reencarnadas neste mundo. Então nós estamos nesse mundo, nós precisamos de ter a comida, beber água, comer, dormir. Então nós temos necessidades básicas que a misericórdia divina nos dá, nós temos que trabalhar pelo suor, pelo pão de cada dia. Porque em outros planetas já conseguimos nos alimentar dos pranas, da energia divina. Como compreender a afirmativa dos astrônomos relativamente à morte térmica do planeta? O planeta vai morrer, não vai morrer? Como interpretar isso? É certo que todo organismo material se transformará. Tudo vai se transformar. A Terra vai se transformar, o Sol vai se transformar. Um dia, revestindo novas formas. Se um sistema planetário morre, se um planeta morre, em algum lugar do universo vai ter nascendo outro planeta, vai estar nascendo outro sistema. Porque a energia continua o seu ciclo de evolução, o seu ciclo de impulsionar a vida. Alguns astrônomos calculam a morte térmica do planeta para daqui a 1 milhão de anos aproximadamente. Ele não diz que sim, minha mãe não diz que não. Só está dizendo que os cientistas calcularam que o planeta vai morrer daqui a 1 milhão de anos. Porque a energia vai se esgotando, vai diminuindo, vários fatores, mas tem sempre um fator transcendente que eles não conseguem entender. Vejamos. Já se disse, porém, que a vida é o eterno presente. A vida é o momento que nós estamos. Agora é a vida. Passou, já não é mais vida. Aquilo que chegou é uma vida que está latente. E o nosso primeiro dever não é o de contar o tempo, demarcando em bases inseguras a duração das obras conhecidamente sagrada para as edificações definitivas do nosso espírito, as quais são inacessíveis a todas as transformações da matéria, em face do infinito. Aí, as matérias que existem, tudo que tem de matéria, é uma base para transformar o espírito. São obras sagradas. E nós precisamos, então, começar a ver que todos os fenômenos que acontecem em torno de nós são fenômenos para nos transformar, para nos impulsionar para Deus. E com isso, vamos nos tornando seres melhores, seres mais inteligentes, mais aptos a raciocinar sobre os fatos. E não temos que ficar contando o tempo de quanto falta. Nós temos que trabalhar para que o bem resplandeça constantemente ao longo do nosso caminho, impulsionando-nos para as grandes realizações essenciais do amor.